Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão que Cura. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando a gente, ao nosso trabalho. Gratidão. A gente está muito feliz de estar alcançando aí vários países, vários estados. Um beijo a todos vocês. A todo mundo que está participando aí dos nossos sorteios, né? Lu, tá sendo bem bacana. Gente. Então, obrigada mais uma vez. Hoje, galera, a gente está aqui para falar de um tema muito importante. Então, a gente vai pedir para vocês ficarem aí coladinhos. Já deixa o like, já se inscreve aí no canal, tá bom? Hoje a gente está com uma convidada maravilhosa, já vou apresentá-la para vocês, tá? Onde a gente vai estar abordando um tema do bem-estar, né? Dos nossos pequeninos, das criançadas, das criancinhas. Então, acompanhem vocês aí, pais, mães, educadores, como é importante a gente ter esse cuidado e atenção na infância. Para isso, a gente convidou a magnífica Rosiane Santos. Ela é professora, apresentadora, ela tem um projeto lindo, Viva a Infância, onde eu tive o prazer de conhecer o trabalho dela. Ainda não fui lá, mas estou devendo. A gente vai lá fazer uma cobertura qualquer hora lá do trabalho dela, tá? Rosiane, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se apresenta lá pro pessoal de casa para eles te conhecerem um pouquinho mais e já fala um pouquinho aí desse projeto, como é que funciona. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, meninas, né? Falar sobre a infância é muito importante, né? A gente tem várias pessoas que falam, mas poucas pessoas que agem realmente pela infância, Sim. Né? Temos visto aí agora o mês, né, de maio, com essa campanha do Maio Laranja, que é um marco muito importante. Infelizmente, uma realidade muito triste de muitas crianças, muitos adolescentes no nosso país. E em outros países também, Sim. Infelizmente, né? O projeto Viva a Infância é um projeto, assim, que eu amo muito. É isso mesmo, é Viva a Infância, né? Nos dois sentidos, de comemorar a infância e deixar as crianças viverem a infância. Hoje as crianças estão perdendo a infância, né? A infância está sendo roubada das crianças. E não porque elas querem, né? Mas porque está sendo retirado delas mesmo. Perdeu-se hoje o tempo com a família, né? A tela ganhou muito espaço dentro das casas, né? E acabou que as crianças deixaram de vivenciar aquilo que elas mais gostam de fazer, que é correr, brincar, pular, gritar, que elas adoram gritar. Energia. Né? Energia, o pico total. Então, o Viva a Infância, ele surge para fazer um resgate, né? Eu trabalho em uma rede municipal, sou professora, com a infância. E a gente tem um trabalho muito forte com a infância e a valorização da infância. E aí aquilo foi mexendo comigo, porque onde eu moro tem um trabalho com a infância também, só que não tão focado quanto onde eu trabalho. E aí eu quis levar um pouco da minha experiência do trabalho para onde eu moro, né? Para minha cidade, que é Itapevi. E aí a gente começou a desenvolver, eu e meu marido, fazendo esse resgate. Começamos com brincadeiras, né? Resgate de brincadeiras tradicionais, amarelinha, peão. Depois a gente também levou para o futebol, porque os meninos começaram a pedir muito futebol. Então hoje a gente tem as duas práticas, o resgate das brincadeiras tradicionais e o futebol. Dentro desse projeto cabem as palestras, né? A gente acaba fazendo algumas palestras em algumas instituições para conversar sobre a infância, a importância da gente garantir que as crianças tenham o espaço delas, né? Esse tempo que passa tão rápido, é tão gostoso, deixa marcas muito importantes, é a base, né? A gente conversa muito sobre isso, é a base, a infância é a base. Então, a gente precisa cuidar muito bem delas. Ah, sim, né? Tá vendo, pessoal? Que magnífica essa conversa hoje. Então, acompanha até o final, porque aqui, essa Rosiane Santos, vocês têm que conhecer o trabalho dela, gente. É magnífico. A criançada adora, que eu vejo lá, e se diverte. Brincadeiras que a gente tinha, né? Sim. Na nossa infância, que se perdeu um pouco aí ao longo dos tempos. Realmente, eu lembro quando eu era criança, eu adorava pular elástico. Nossa, como eu gostava daquele negócio. Eu sempre pequenininha, né? Como sou, eu penava, porque as meninas iam subindo, né? Aquele elástico, eu não conseguia pular, eu ficava brava, enfim. Então, assim, são brincadeiras realmente que levam a essa energia, né? Você colocar essa coisa para fora. Então, eu acredito que o seu trabalho é magnífico mesmo, tá? Você está de parabéns, eu sou esposo que está aqui também, dos bastidores. Parabéns pelo trabalho de vocês. Por isso que a gente, na hora que eu falei assim com a Lu, vamos falar sobre os cuidados, né? A segurança, levar esse cuidado para a criança. Eu lembrei de você, na hora.
além de você trabalhar com crianças, você tem esse projeto lindo também que traz essa brincadeira, essa parte lúdica aí, né? Essa parte de cuidados também com as crianças. Então, assim, obrigado mais uma vez pelo convite, né, não, Lu? Exatamente. Boa noite, professora Rosiane. Seja bem-vinda ao nosso programa Conexão que Cura. E a próxima pergunta é: quais os sinais que os papai aí, as mamães, têm que prestar atenção para poder realmente tomar providência em relação ao abuso sexual? Então, na escola, né, a gente percebe muito na mudança de comportamento. Né? Então, você tem aquela criança que ela é mais retraída, ela não brinca muito com os colegas, né? Às vezes pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, são algumas características que a gente fica de anteninha ligada ali, ver alguma coisa que não está boa, né? A interação com os colegas, pode ter também um comportamento mais agressivo, né? Então, para os pais, em casa, observar essas questões, mudança de comportamento, né? Se a criança fica mais retraída no canto dela, né? Ou se não, se ela fica mais agitada, mais nervosa, brava, qualquer coisa, ela já está explodindo. Né? Importante. Temos também as questões, assim, de brincadeiras que não são da faixa etária, né? Por exemplo, uma criança de 5 anos ter uma brincadeira que não é para aquela faixa etária, né? O adulto vai estranhar, vai falar assim, nossa, mas por que ela está fazendo isso? Né? Então, são coisas que os pais podem observar, os tios, né? E, infelizmente, a gente tem aí notificado que a maioria dos casos acontecem dentro de casa, né? Então, aí é mais difícil ainda. Porque... E é muito triste, né? Extremamente triste isso. Exatamente, porque assim, o lugar de segurança é um lugar onde a criança não tem a segurança que ela deveria ter, né? O lugar do acolhimento é o lugar onde ela está sofrendo. Então, eu já conheci pessoas que tiveram casos assim. Às vezes a mãe sabe o que acontece, mas ela não consegue denunciar. Eu já ia te perguntar sobre isso. Se você já pegou algum caso, né? Você que trabalha com crianças, algum caso desse tipo de abuso sexual e como que é, assim, no geral, se você já pegou alguns casos, e como que é essa criança? Vocês sentem na escola? Porque a gente está falando, assim, de casa, né? Dando conselho para os papais, mamães ou cuidadores de casa ficarem de olho. E na escola? Porque eu imagino que, assim, tem a questão do brincar, às vezes você vai fazer um desenho. Quando vocês notam esse tipo de atitude da criança, existe um conselho, existe uma diretoria, vocês passam isso, vocês chamam a família, como que é mais ou menos isso? Sim, dentro da escola a gente consegue perceber muito numa conversa, né? De repente uma história chama a atenção, né? A criança começa a sinalizar algumas coisas, mas dificilmente ela vai expor no meio de todos. Só os menorzinhos que ainda não entendem muito, né? Eles acabam, às vezes, falando numa roda de conversa. Ah, aconteceu isso, fulano fez isso, né? Sim. E aí a gente vai puxando ali, vai orientando, falando, não pode, né? A gente tem que ficar atento. Esse trabalho que a gente faz no mês do Maio Laranja, né? De conscientização, para o combate, né? A gente ensina as crianças, o seu corpo é o seu tesouro. Você não pode deixar que ninguém toque no seu corpo, né? E é interessante isso, né? Quando você fala desse projeto bacana aí de você estar incentivando as crianças. Porque eu lembro quando eu era criança, não tinha muito incentivo. Até porque, né? Eu estudava também, né? Numa escola no interior. E eu passei por um abuso, né? E eu tinha muito medo, era um horror. Eu fiquei muito tempo, assim, um medo extremo. Tinha medo de dormir, tinha medo de acordar. Sim. E não foi fácil, foi muito difícil. E falar disso hoje é bem interessante. Por quê? Porque hoje eu não sinto mais dor. Antes eu sentia dor em falar disso. E eu conversando, né, com a minha psicóloga, ela falou que 90% dos abusos acontece dentro de casa ou de alguém muito próximo. E isso é muito triste, é muito, assim, desgastante ver que isso ainda está acontecendo hoje, professora Rosiane. E muito, infelizmente, né? O silêncio
ele é o pior vilão, né, nessa situação, assim, porque as pessoas, elas não denunciam. Ela sabe o que acontece. Às vezes tem o vizinho ali, você escuta o que acontece. E a pessoa, com medo, acaba não denunciando. E aí acabou aquela infância. Né? Os traumas que ela vai carregar para o resto da vida são gigantescos. É necessário muito cuidado com essa questão. E, assim, as pessoas precisam entender. As crianças, né, a gente tem as leis que garantem os direitos das crianças, mas todos nós somos responsáveis pelas crianças. Né? Com certeza. Se a família não está protegendo, a escola vai ser ali um outro ponto importante que tem que estar atento com o desenvolvimento dessa criança e a sociedade de um modo geral. Então, todas as pessoas são responsáveis pelas crianças. A gente precisa ter esse olhar. Não é porque é o filho do fulano, eu vou deixar, não. O filho do fulano, ele vai crescer, ele vai ser um agente na sociedade. E que tipo de pessoa que ele vai ser? Sim. Eu vou ser cuidado, conivente. Né? Exatamente. Então, é responsabilidade de todos nós cuidarmos das crianças. Viu, galera, que está acompanhando aí de casa, o programa hoje, o intuito é esse. É falar para você, pai, mãe, ficar atento ao seu filho. Às vezes, como a professora falou, tem alguma mudança de comportamento, de atitude, conversa. Puxa, uma brincadeira, né? Às vezes ele não tem essa... às vezes é muito pequenininho, é maior, fica meio retraído. Sim. Como a Luciene falou, né? É um trauma muito forte. Às vezes a criança não quer se abrir aí. Então, tenta conversar, tenta entender, tenta levar para profissionais, né? Psicólogos, às vezes terapia. Uma terapia, às vezes uma pessoa de fora vai conseguir ajudar. A terapia me ajudou muito, gente, muito, vocês não têm noção. E assim, eu fui fazer terapia bem depois, eu nem sabia o que era terapia, para vocês terem ideia. E só depois que eu comecei a realmente a entender que a terapia ia me ajudar, que eu fui desenvolvendo, porque com isso, eu adquiri vários problemas de saúde. Hoje eu tenho uma doença chamada fibromialgia e a fibrose, ela foi adquirida por causa disso. Porque eu fiquei muitos anos assim, sofrendo calada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita fé que eu ia conseguir. E hoje eu estou curada. Então, você que é mulher que está aí, que passou um abuso na infância, procura uma psicóloga, procura uma terapia, né? E você vai se sentir bem melhor. Você não está sozinha. Não é verdade? E a gente tem, né, essas questões, assim, tanto com meninas como com meninos. Sim. Né? O número de meninos também que sofrem o abuso, a violência sexual, é um número grande. Aumentou bastante nos últimos anos, né? Sim. A pandemia deixou isso muito exposto, né? Na época que nós vivenciamos a pandemia, os casos começaram a explodir, né? Mas eles foram mais notificados, porque eles já aconteciam. Né? Exatamente. Então, ele tomou, assim, uma proporção gigantesca, porque a coisa ficou gigante. Mas os casos, eles acontecem o tempo todo. Então, as famílias, elas precisam estar atentas onde essa criança fica. O pai e a mãe, o vô, a avó, eles são os guardiões ali, né, dessa criança. Mas, infelizmente, hoje, o padrão de família está muito bagunçado. Tá difícil, né? Então, as crianças, elas ficam sem essa proteção. E, às vezes, é muito difícil para a mãe, né? Ainda mais a mãe solo. Ela precisa trabalhar e, às vezes, ela trabalha 12, 13. Tem mãe que trabalha 15 horas. Né, doutora Patrícia? Acaba precisando de cuidados então, de terceiros, precisa, né? Exatamente. E não tem apoio. Na maioria das vezes, ela não tem apoio. Que nem uma pessoa que mora sozinha ali com seus 2 filhos, 3 filhos pequenos, ela acaba deixando. Eu conheço muitas mulheres que têm que deixar seus filhos sozinhos em casa para poder trazer o sustento. E a professora Rosiane pode até falar sobre isso, porque ela trabalha com criança. A gente tem situações assim, ó, a criança sai da escola, vai ficar na casa, né? A criança já ficou o dia inteiro na escola, aí vai para casa de uma outra pessoa, uma babá, uma cuidadora, que vai ficar com aquela criança, que cuida de mais não sei quantas crianças, né? É uma realidade aí muito presente. As famílias brasileiras hoje são assim, né? A maioria. E aí, dentro dessa convivência, às vezes tem crianças maiores, que também pode acontecer, de um adolescente acabar abusando, né, uma criança. A gente sabe que acontece. Já vi casos, reportagens, até mesmo dentro da escola, quando você tem um período dos maiores e dos menores.
Infelizmente. Então, assim, é uma questão de muito cuidado mesmo. Todo cuidado Todo é pouco, cuidado né? é pouco. Né? A gente fala, nunca vai acontecer com a gente. Tomara a Deus que nunca aconteça mesmo, né? Com quem está assistindo. Sim. Porque é uma tristeza muito grande, é uma Mas dor todo que você vai carregar pro resto da pouco, vida. Né? Exatamente. Eu comecei, né? Acabei entrando aí no ano passado, eu fui participar da questão eleitoral justamente por isso. Eu tive uma aluna, ela chegou, né, a gente conversando assim, brava, né, professora de 5º ano, brava. Na época eu estava com 5º ano, eu falei, cadê a sua lição? Ela, eu não fiz, rasgaram o meu livro. Rasgaram o seu livro aonde? Ela, rasgaram o meu livro no abrigo. Aí eu, no abrigo? Porque ela chegou, ninguém me falou nada, entendeu? Da história, nada. Ela chegou depois que o ano já tinha começado. Aí eu perguntei, mas cadê seu material? Ela, rasgaram no abrigo. E aí eu fui puxar a história dela. E aí eu fui entender o que estava acontecendo com ela. E aquilo mexeu demais comigo. Demais, demais. Assim, eu fiquei noites sem dormir. Noites. Só de ouvir o relato dela. Nossa, que tenso, Eu né? imagino para quem passou. A É dor. difícil. É difícil demais, assim, porque você se sente sujo, você se sente imundo, ao mesmo tempo que você se sente culpado, e o medo toma conta. Medo, gente, é a pior coisa do mundo que alguém pode sentir, né? Medo de algo que você não fez. Então, assim, não se sinta culpado, você não é culpado, né? O abusador que é culpado, né? Não é a vítima. Exatamente. E hoje a sociedade, ela põe a vítima como culpada, né, doutora Patrícia? Exatamente. E é isso, galera. Como a Luciene falou e a professora Rosiane também, você de casa, tanto que tem essa experiência traumática, né, quanto que esteja acompanhando alguém que está passando ou que até desconfie, acho que é importante denuncie. Tem o 180 para fazer denúncia anônima. Então, assim, denuncie. Desconfiou, às vezes, de alguma atitude esquisita daquela criança. Porque a gente, é o que a gente está falando, né? Às vezes, como a Luciene também levantou, às vezes até o familiar é conivente com a situação, né? Às vezes está acontecendo ali, a criança está falando e aí as pessoas ali da casa não dão muita atenção e tudo mais. Então, assim, o tema... Ele é bem delicado, mas o foco maior de tudo aqui é levar uma mensagem para você que está em casa. Se você passou por isso, procure cuidados, como a Luciene falou. É uma coisa traumática, mas ela, graças a Deus, hoje consegue vir aqui abrir para todos vocês que estão em casa, porque ela fez terapia, fez tratamento, e hoje ela sabe que a culpa não é dela. Então, se você está se sentindo culpado, não consegue tocar no assunto, busque ajuda. Se está com alguém que você sabe passando por isso, ou você já deu um toque, a pessoa não ajudou aquela criança, gente, denuncie. É muito sério. As crianças precisam de cuidados, precisam de segurança. Então, se dentro daquele ambiente familiar ela não está encontrando essa segurança, ajude você que está aí próximo, né, professora Rosiane? Professores, amigos, parentes, tias, gente, denúncia anônima e pode ter certeza que você vai estar salvando uma vida, né? Porque a criança, ela precisa desse seguro, né? Sim. E professora, o que você acha, assim, dentro dessa situação, o que os pais em casa, assim... poderiam fazer, o que você acha, tanto na escola também, para eles conseguirem ter essa proximidade com a criança, para ter esse diálogo um pouco mais aberto, tentar deixar eles mais confortáveis? Você tem alguma dica, algum toque para alguém que está lá assistindo em casa? Dependendo da idade da criança, né? A gente faz diferentes abordagens, né? Uhum. A criança mais velha, ela vai falar mais, demora mais para ela falar, porque ela precisa sentir confiança, né? Certo. Então, tem que ser criado ali um ambiente de confiança, que ela possa falar, né? Que ela não vai ser julgada, como você mesmo disse, tem essa sensação, né? De que eu sou culpada, e isso não é verdade, né? Tem que deixar isso muito claro para a pessoa, para a criança, para o adolescente que passa por essa situação. Ele não é culpado, ele não é sujo, né? Infelizmente aconteceu essa situação, mas a gente vai trabalhando para que aquilo, né, não tenha tantos efeitos assim ao longo da vida dele. A criança menor, ela trabalha muito com histórias, né? Então, quanto menor a criança, mais você pode fazer esse trabalho com histórias e brinquedos, né? Então, Legal. ofertar bonecas, né? Para que ela possa ali, dentro do imaginário infantil, ela vai desenvolver um diálogo com os brinquedos e você consegue ali perceber algumas coisas.
Jogos também, né, são importantes. A gente consegue perceber ali numa movimentação, às vezes uma conversa, ele consegue falar alguma coisa. Então, assim, vai depender muito desse ambiente que você vai criar para que essa criança, principalmente, que ela se sinta segura, que aquilo não vai trazer nenhum prejuízo para ela. Com essa minha aluna, gente, depois, né, que eu tomei esse choque, né, que assim, mexeu muito comigo, e eu resolvi, falei, não, eu quero mudar isso, eu vou mudar essa história. E a gente conversava muito. Então, todos os dias eu chamava ela, e aí, como que foi? Você passou bem a noite? Foi tudo tranquilo? Legal. Você se tornou uma amiga porque dela. Porque ela tinha sido retirada do ambiente familiar, porque o ambiente familiar não estava sendo um ambiente saudável para ela. Então, ela teve que ir para o abrigo, ela teve que ser separada. Né? Então, ela tinha ali uma questão de afastamento da família. Né? A criança, ela não consegue entender que aquilo era ruim. Ela sabe que fez mal, que machucou, mas ela não gostava de ficar longe dos pais. Ela queria estar com os pais, mesmo eles causando aquele sofrimento que eles tinham causado. Eles têm essa proporção, né? Da realidade da situação, né? Sim, infelizmente eles tinham problemas, né, com drogas e tal, então não tinha condições dela continuar naquele ambiente. E aí foi trazendo ela, conversando, que a gente conseguiu ali trabalhar, mas a dificuldade de aprendizagem era muito grande, porque causou impactos ali que na hora de trabalhar o desenvolvimento da leitura, da matemática, a gente teve muito problema. Ela gostava muito de desenho. Nossa, adorava desenhar. Desenhava, assim, perfeitamente. E, através do desenho, ela conseguia colocar um pouco para fora daquela... As emoções dela. Dos sentimentos que ela tinha, né? Com relação ao que tinha acontecido. Mas pouca coisa também. Ela quase não colocava no desenho. Então, depois, lá onde ela ficava, né, no abrigo, tinha todo um trabalho com psicólogo para que pudesse estar assistindo ela. Tá vendo, pessoal? Que importante que é você ter condições, né, de abrir os olhos, entendeu? Eu sei que a correria, a gente colocou, né, que assim, as mães, os pais, os parentes, a gente sabe da correria do dia a dia, né? Mas é importante você ficar atento à sua criança, né? Um outro ponto também que eu acho que também eu até li, que cresceu bastante essa questão do abuso, não só no ambiente familiar, agora vamos falar um pouquinho de fora, é o acesso, né, professora Rosane, você mesmo falou, as redes sociais, né? Sim. Às vezes a criança tá lá brincando no videogame, enfim, no joguinho, e aí é um adulto que está se passando por uma criança, né, um adolescente ali. Eu vi passando aí, não faz nem um mês, onde uma moça, a sorte que a mãe dela, né, se atentou, ela ficava conversando ali no joguinho e era um adulto pedófilo por trás, e aí ele se fingia de criança também e já estava marcando com ela um encontro próximo da escola, porque é criança, né, foi se envolvendo, e aí falou onde estudava, a escola que estudava, e aí ele já estava marcando para ir próximo. Então, qual o recado que você deixa também pro pessoal de casa referente a isso, já que você tem também acesso, né, a essa criançada de hoje, que na nossa época a gente não tinha tanto acesso, né, a essa questão da internet, porque nem tinha, veio chegando aí, a gente já estava crescidinho, né? Mas qual dica que você deixa também para os pais, né? Referente a isso, a ficar com essa atenção, né? Esse cuidado com a criança também nas redes sociais, que é uma abertura para que possa acontecer também algo um pouco mais sério aí para ela. A questão das redes sociais, a gente tem um trabalho forte com relação a isso. Eu sou totalmente contra, né, a criança ter acesso à internet de uma maneira solta, né? Tem que ter ali uma supervisão do adulto. O pai e a mãe, ele tem que fiscalizar, tem que estar próximo. Não pode deixar a criança solta com o celular. Eu tenho uma amiga, até falei, não lembro em qual dos programas, é assim, ó, você quer deixar a criança solta com o celular, deixar tudo livre lá para ela, é a mesma coisa de deixar ela solta na Avenida Paulista. Tudo pode acontecer. O perigo está ali, né? O perigo está ali, né? Nós temos hoje um número gigantesco de crianças que são assediadas nesses jogos. E aí, quando eles estão conversando, a gente consegue perceber ali o que está acontecendo. E aí, fazer a intervenção, né? Dentro da escola, uma escola que participa, que tem ali, que escuta os seus alunos. Né? Essa questão da escuta é muito importante, tanto dentro da escola como dentro de casa. Então, os pais têm que conversar, têm que ver, que legal, que jogo é esse? Deixa eu jogar também. Tem que estar junto. Pai e mãe tem que estar junto.
Não pode deixar a criança sozinha. Criança é responsabilidade do adulto. E a internet não é o lugar para eles, assim, esses jogos abertos, não é lugar para criança ficar sozinha. Inclusive, hoje em dia já tem até aplicativos, né, que bloqueiam, assim, Tem o aplicativo, você entra como pai, que é tipo administrador, e você consegue controlar, né? O tempo que a criança está no acesso à internet, o que ela pode jogar, o que não pode, isso também é importante, né? Tem alguns aplicativos, depois a gente pode até colocar na descrição do vídeo para que os pais possam acessar, né? Para que eles fiquem mais, assim, acompanhando de perto, né? Só que a questão de limitar a idade é muito importante, né? Criança tem que brincar, né? Criança tem que brincar. Por isso que existe o Viva Infância. Criança tá dentro do celular o tempo todo. Exatamente. Porque eu não quero ter trabalho. Gente, você não quer ter trabalho, tem filho. Não tem filho, exatamente. Criança precisa brincar. Criança tem que ser criança. Ela vai brincar, ela vai derrubar sua casa e tá tudo bem. Se você não quer esse tipo de trabalho, não tenha filho. Ou Bebê Reborn, que foi o programa anterior. Ou já adota o Bebê Reborn, porque ele não se mexe. Eu amava brincar com a minha filha. A gente brincava de boneca, a gente ficava brincando no chão. Eu queria... Cada detalhe, eu falo, gente... Eu acho que se fosse hoje em dia, talvez eu não tinha tanta paciência como eu tive quando eu tive a minha filha. Nós tivemos memórias, né? Nós temos várias memórias. Eu fico pensando hoje, olhando algumas coisas, né, que a gente vivencia, quais as memórias eles estão formando? Não tem. Criança é só ali a fechada criança deitada no sofá. No a celular. Criança fecha no quarto. Não tem. O que você... Então, assim, só dela estar ali dentro do quarto dela fechado, ela tá protegida. Não tá. Pelo contrário, né? Ali tem tudo na internet para ela poder acessar. Os seus momentos de sossego hoje serão o seu pesadelo de amanhã. Então, fique atento. É bem forte, Perfeito. mamãe. Olha essa palavra. Seus momentos... De sossego hoje será o seu pesadelo de amanhã. Então, presta bem atenção nessa frase aí. Porque... É forte, mas é necessário. Então, são, assim, efeitos neurológicos, né, que estão sendo causados nas crianças, além do perigo, né, de ter ali um adulto pedófilo, as questões neurológicas que estão sendo causadas aí, né? Nessa criança. A gente percebe a falta que a criança... Gente, criança de 2 anos, você pega o celular perto dela, ela pula em cima de você para olhar. Já sabem mexer e tudo, né? O dedinho. Já sabia, exatamente. né? Então, assim, né? Passa pra cima. Gente, como assim? A gente acha bonitinho, mas é extremamente perigoso, né? E assim, ruim para a saúde dela mesmo, de verdade. Minha filha fala com o celular dela, não sei se vocês lembram daqueles brinquedinhos que você ia colocar nas argolinhas, e aí apareceu o A, o B, tanto que ela com 3, 4 aninhos, ela já sabia todo o alfabeto. Então, mas aí é um jogo educativo, que ela não vai ficar o dia todo ali. E hoje o celular é o quê? Hoje é no celular. É. Então, tem tudo. Aquilo ali não, era um... Hoje você não vê muito brinquedo para criança, né, gente? Não. Eu ando aí por aí nas lojas, só loja realmente grande que tem brinquedo, mas antigamente qualquer lugar você comprava uma bonequinha na feira, você comprava um carrinho pro seu filho. Meu marido, ele teve uma infância que a mãe dele comprava um carrinho toda semana na feira para ele. Mas eu acho que é o que você falou. E hoje não tem. Não tem coisa para criança. O que acontece? Esses brinquedos, mais assim, tipo uma lousinha, por exemplo. Eu lembro que antigamente tinha, né? A lousa, a verdinha mesmo que a gente comprava, miniatura, com giz de cera. E eu pelo menos, brincava assim com a minha filha. Ia lá, ensinava tudo mais. Então, esses brinquedos dão trabalho. Né? Vamos falar a realidade. Dá um trabalho. Quem quer? O adulto que chega cansado vai brincar de trabalho. Boneca, tem que brincar junto. Exatamente. Essas brincadeiras gastam energia, né? E às vezes a pessoa tá ali naquela correria, às vezes fala, não, vou dar o celular que é mais prático, porque aí eu vou tomar meu banho, vou agilizar minha janta, o pai vai assistir lá o jogo mais tranquilo e a criança tá lá. Então, é o que você falou, é uma questão que, assim, não custa nada. Se chegar, aproveita que tá ainda com energia, né? Vai lá, senta um pouquinho, brinca, pega uma boneca, era tão gostoso. Na época da minha filha, eu brincava com ela de Barbie e trocava roupinha e aquela coisa toda, e é muito difícil hoje em dia. Eu acho que, assim, se eu tivesse uma outra criança hoje, eu seguiria pela mesma linha, porque eu acho que é isso mesmo que a professora está falando. Eu acho que a criança ela tem que brincar, ela tem que ter infância, ela tem que ter os seus momentos. Quando ela tiver uma idade, né, um pouquinho maior, enfim, com supervisão dos pais, eu acredito que também tudo bem, que senão ela fica, né, deslocada da geração. Sim. Vamos entender também que é uma outra geração, né? Então, ele vai ficar um pouco deslocado. Se todo mundo ali estiver falando de alguma coisa, ela tá ali perdida. Mas tudo tem fase. Eu acho que muito pequenininho, a gente vê, igual você tá falando,
Criança de 2 anos, gente, às vezes tá lá com a tela, celular, sabe? Eles não têm Vídeo. tempo mais de descanso, gente. Se vocês forem no shopping e ficar observando as pessoas no carrinho, o bebê no carrinho, já tá no carrinho, né? Porque não se carrega mais no colo, né? Vai no carrinho. E tá lá com o celular, não tá vendo nada, só tá ali. Aí vai pro carro, vai pro celular, chega em casa, vai pro celular. Então, a gente tá acabando com a infância. Infelizmente, é uma realidade muito triste. Né? Triste, né? E outra coisa que a gente, voltando no tema do Maio Laranja, né? Da questão dessa prevenção, a criança que não brinca, ela sempre vai despertar a atenção do professor, do cuidador próximo, né? Porque é natural da criança brincar. Se aquela criança fica retraída, muito quieta, alguma coisa está errada. Alguma coisa ali não tá boa, né? Então, dificilmente você vai ofertar um brinquedo para a criança, deixar ali e ela não interagir com aquilo. É uma questão importante de se observar. Tem muita energia, né? Criança que não brinca, tem alguma coisa ali que não tá legal. Já fica o alerta, tá vendo, pessoal? Criança que não brinca tem alguma coisa de errado. Vai analisar, como a professora está deixando de dica para vocês. Tem algo de errado. Então, assim, abre os olhos, abre os ouvidos, para um pouquinho a correria. Papai, mamãe, tio, vovô, cuidador, responsável, não sei, quem cuida dessa criança em casa. Se ela está muito quietinha, muito retraída, mudou essa questão do comportamento, fiquem alerta que algo está de errado, não é isso? É o recado que a gente vai deixando aí. E você que está acompanhando a gente, aguenta aí que a gente vai fazer um comercial rapidinho dos nossos patrocinadores e a gente já volta com esse programa maravilhoso. Aguenta aí, hein? Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 9 6062 1437. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries, 11 9 4778 4144 e elas enviam para todo o país. Espaço Elisângela Ferreira, o melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 96528 3544. Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 9 6062 1437. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries, 11 9 4778 4144 e elas enviam para todo o país. Espaço Elisângela Ferreira, o melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 96528 Galera, voltamos. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando aí. Vocês viram quanta informação preciosa? Não percam, hein, galera? Antes da gente voltar com essa querida professora Rosiane, vou deixar alguns recados para vocês, tá? Primeiro, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo alguns links e aí eu vou descrever para vocês o que seriam, tá?
Primeiro, a gente vai deixar uma apostila onde você, pai, mãe, educador, pode usar aí com as crianças, que ela seria semáforo do toque. Então, ela dá aqueles sinais vermelho, amarelo e verde, onde pode ou não pode tocar no corpinho da criança. Então, é importante, né, para você começar a incentivar a criança a entender, né, o que pode e o que não pode. Então, a gente vai deixar, ela é fofíssima. Depois vocês verificam lá, meninas, também, para vocês verem que coisa linda. Tem a parte colorida, que você pode só recortar e estudar ali com a criança. Tem a parte de colorir também, que é bem bacana. Já vira uma brincadeira, já vira a parte lúdica e a criança, ao mesmo tempo, já vai aprendendo, tá bom? Então, a gente vai deixar aí na descrição para vocês. Vai ter um link também, direto aí da Polícia Civil, onde vai ter instruções de como você... Papai, mamãe ou educador pode... Um resumo do que a gente está falando aqui hoje também, né? Pode verificar aí as mudanças de comportamento da criança e como você deve agir. Inclusive, o Disque Denúncia novamente, 180, também vai estar tudo explicadinho lá, tá? Vai ter um vídeo educativo super bacana que você também pode assistir aí com o teu filho dentro de casa. E vai ter também, como a professora Rosiane falou, a gente vai deixar também um aplicativo, o link do aplicativo, onde você, pai, mãe, educador, acompanhante dessa criança, pode deixar no seu celular para você acompanhar os jogos e o tempo de internet, pessoal. Então, isso é importante também para dar aquele limite aí, poder acompanhar direitinho, né? Com instrução, tudo dá certo. Acredito que é isso, né? Com acompanhamento, tudo se resolve. É verdade. Professora Rosiane, dá uma dica aí para os pais, né? Que eles podem fazer, né? Ah, aconteceu lá, né, da criança, né? Ele vê que a criança está diferente e aí ele vai procurar ajuda, mas você indica alguma ONG, algum lugar assim que eles possam... Porque tem pessoas que não têm condições, né, financeira para poder procurar ajuda, né? Ajuda psicológica para a autoestima dessa criança, porque a criança fica com a autoestima lá embaixo, gente, né? Quando ela passa por um processo psicológico, né? Porque ataca o psicológico, né? É. Por isso que muita criança tem depressão hoje em dia, gente. Tem, né, alguns lugares que fazem os atendimentos. Essas questões, elas são muito sigilosas, né? Sim. Até mesmo quando aconteceu comigo de receber a criança, não foi passado para a professora, justamente para preservar a criança. Mas como ela sentiu a confiança, ela acabou contando o que tinha acontecido. Então, são questões bem sigilosas. Quando essa criança passa por uma unidade básica de saúde, ela é encaminhada, já é feito todo o encaminhamento, ela já tem esse acompanhamento. O CRAS também, os pais podem, né, procurar para que possa ver a possibilidade de atendimento. Tem aqui, a USP faz o atendimento, né, de algumas... atendimentos psicológicos ali com os estudantes. Tem ali um trabalho que é realizado em outras universidades também. São essas as dicas, assim, mas quando acontece, já tem um encaminhamento ali mesmo, dentro do hospital, já é feito uma orientação para a família. O conselho tutelar, muito importante, conselho tutelar não é só para ir lá pedir o votinho. O conselho tutelar da sua cidade, ele tem que ser um conselho, os conselheiros, eles têm que trabalhar de verdade. Então, por favor, chamem o conselho tutelar, né? Quando isso acontecer, eles têm que ser notificados, eles têm que acompanhar essa criança. Faz parte ali do trabalho do conselheiro, tem que acompanhar, tem que ser presente. São esses os caminhos que a pessoa pode seguir. E essa pessoa, absolutamente, né, vai ter o sigilo ali no tratamento. Durante o tratamento, como a professora Rosiane está falando, né, gente? Ela está explicando para vocês. Então, assim, você não precisa ter medo, não vai ser exposto. Não vai expor você em momento algum, né? Até porque, né, a terapia, gente... Tem muita gente que tem medo, né, de fazer terapia, porque acha que vai ser... Não, gente, é sigilo absoluto, né, professora? Sim, Eu acho que é importante, né? Mais uma vez aí, agradecendo... né, a sua participação, porque como você mesmo falou, e todo mundo sabe, é um tema delicado. Muito. Né? A infância, a gente realmente, assim... você citou uma palavra maravilhosa, de que nós somos guardiões dessas crianças, né? Então,
Então, a gente tem que vestir mesmo uma capa e ali ficar de olho mesmo, entendeu? A minha filha, às vezes, não entendia, mas eu era aquela mãe neurótica. Essa coisa de ficar muito dormindo na casa de amiguinho, na casa do coleguinha, deixando com o outro. Ela falava, mãe, mas, né, todo mundo vai, aquela coisa de mãe. Mas você não é todo mundo. Exatamente. Sabe? Eu não deixava, porque, assim, eu não cheguei a sofrer um abuso, mas eu sei que realmente traumas de infância, se não forem tratados, eles vão com você perdurar até a sua vida adulta e vai crescer um adulto perturbado, cheio de traumas. Então, assim, eu tinha essa questão do cuidado, do zelo. Não só por ser menina, né? Como você bem citou, professora, eu acho que é importante a gente também falar para as mamães que os meninos também correm risco. Sim. E muito mesmo, né? Que às vezes a gente cita, menina, mas não é só isso. Os meninos também. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, né, é enriquecedor para todo mundo. Então, você que está assistindo aí, como mais uma vez reforçando, como a Lu acabou de falar, procure cuidados, procure terapia, tá com a criança precisando, vá no conselho tutelar, faça a sua denúncia. Então, hoje a gente tem acesso. Hoje, como você mesmo citou, né, antigamente já tinham casos, mas às vezes era uma coisa mais encoberta, não era levantado tanto tema. Isso que a gente está fazendo aqui hoje era uma coisa quase que impossível há anos atrás, né? Vim trazer um tema tão polêmico assim para ser distribuído aí para o país e até para o mundo inteiro, que tem pessoal aí, uma galera assistindo a gente de outros países, e a gente está muito feliz com isso. Então, assim, a gente está levando uma informação hoje que há anos atrás não era possível fazer isso. Então, a gente tem que realmente aproveitar essas ferramentas. Hoje, a gente está aproveitando aqui a internet de uma maneira maravilhosa para levar informação. Então, acho que o recado maior é esse. A gente ser realmente guardiões aí dessas criançadas, cuidar, zelar, dar abertura, né, para falar. Como a Lu também falou, eu acho que é importante a gente ter essa questão de deixar a criança confortável, porque às vezes a criança vem falar, por ser muito pequenininho, a gente fala assim, imagina, fulano não ia fazer isso, né? Uma pessoa próxima, que geralmente da família, seu filho, né? Porque na maioria das vezes, né, ali acontece, né, aquele bloqueio, né? Tô cansado. Não, você não tá cansado pro seu filho. Você não tem que estar cansado. Exatamente. Entendeu? Se o seu filho quer conversar com você, você tem que conversar. Até hoje, eu sento com a minha filha e converso como se ela tivesse 6 anos. Ela conta tudo pra mim, assim. E a gente conversa. E se ela tem uma dúvida, ela fala, mãe, o que você acha? Eu falo, não, filha, não é assim. Então, assim, você tem que conversar com seu filho, sim. O filho é seu, você tem essa responsabilidade. Quando você se propõe a ter uma família, a ter um filho, não é só ter um filho, gente. É uma responsabilidade gigantesca, né, doutora Patrícia? Exatamente. Tem que ter cuidados. Rosiane. É uma responsabilidade grande. Você não é um boneco, gente. É uma criança. E ele vai ser um adulto. E ele precisa ser cuidado, ser protegido, né? Eu acho que é isso, gente. Nós temos um contexto histórico de infância, onde a infância é negligenciada. Depois de um tempo, né, a gente fala muito que as crianças eram tratadas como adulto em miniatura. Então, até literatura, não se tinha literatura para a infância. Depois de um tempo que se começou a ter literaturas para a infância. A literatura que nós temos, as antigas, elas eram literaturas de adulto e elas foram transformadas para a literatura infantil, mas não era para criança. Então, olhar para a infância e garantir os direitos das crianças é um trabalho árduo. Temos leis? Temos. Mas como garantir que essas leis se façam valer? Né? Como que nós vamos garantir isso? Então, temos que cobrar, sim, das nossas autoridades, das pessoas que podem fazer por onde. Então, quando eu cito o Conselho Tutelar, ele tem que ser um Conselho Tutelar presente, ele tem que ir atrás das crianças. A escola tem que chamar o Conselho Tutelar. Suspeitou, tem que chamar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, não, tem que ter tantas situações para você chamar o Conselho Tutelar. Falei, não tem que ter tantas situações. Surgiu ali uma questão, você desconfiou de alguma coisa, não sou eu que vou ir lá na casa da criança. Eu tenho que acionar quem tem que resolver isso. Para isso existe, né, o Conselho Tutelar. Então, ele vai verificar o que está acontecendo. Eu tenho que chamar, por exemplo, numa situação mais... a polícia, né? Eu preciso chamar alguém que possa resolver aquilo. Então, mesmo que, né, seja uma denúncia anônima, ela tem que ser feita. Nós precisamos nos posicionar. Vai depender de nós salvar uma vida, gente. Isso é real. É real.
Então, é isso que eu peço para vocês, pais, mães, tias, vós, vizinhos, né? Se posicionem. Vocês têm, nós todos temos que zelar por essas crianças, por esses adolescentes. Hoje a influência digital ela é muito grande, está levando muita gente para um caminho que não deveria. Né? Então, assim, é nosso dever. A gente precisa cuidar. A escola tem que ser atenta, a escola tem que ser uma escola que escuta as suas crianças, os seus adolescentes. Quando nós conseguirmos entender que o diálogo ali é a base de tudo e que ele vai trazer essa segurança para que as nossas crianças possam colocar o que está acontecendo, é sucesso. E a gente vai conseguir combater, além dessa questão de abuso, de exploração, o bullying e tantas outras coisas que acontecem dentro da casa das nossas crianças. E é tão lindo ver você falar, professora. Dá para ver o brilho, né, nos olhos dela. Então, assim, eu acredito que realmente é o lugar que você se encontra, é o lugar que dá aquele calor no coração. Porque você fala com brilho nos olhos, você fala com essa vontade de conquista, de conseguir, né, mudar aí a questão infantil, o olhar, né, do adulto para a criança, a questão do seguro, da proteção. Então, assim, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Deixa pro pessoal @ do teu projeto, fala mais um pouquinho onde eles podem te encontrar, qual que é o Instagram, se alguém quiser fazer uma doação lá pro seu projeto maravilhoso com aquela criançada linda, fala um pouquinho, pessoal, como é que funciona. Eu tenho o projeto do Viva Infância, @viva_infância. Temos também o podcast da professora Rosiane, quem quiser curtir, compartilhar, né, com vários temas, né, essas duas lindas já estamos aqui, a doutora já foi, a Lu também vai, para a gente poder tratar de questões muito importantes da saúde, a escola, onde que a escola entra na nossa vida, né, porque as pessoas tendem a pichar a escola, né? A escola é ruim, a escola não é ruim, a escola é o melhor ambiente, é o que está segurando a sociedade para ela não virar um caos de vez, né? A gente precisa melhorar muito as escolas, isso eu concordo, muita coisa precisa ser melhorada, mas sem ela é o caos. A base de tudo é a educação. Sem educação, ninguém vai em lugar nenhum. Com certeza. A base de tudo, gente, é a educação. E eu não sei por que eles não investem tanto na educação. Sempre corta na educação. Todo corte que tem é na educação. Vamos, né, parar com isso. Vamos investir na educação. E, assim, olhar a escola como parceira, né? Hoje a gente tem muitas questões aí de briga de professor com pai, de diretor e tal. E não é isso que tem que acontecer. A escola e a família têm que ser parceiras. A partir do momento em que um começar a respeitar o outro da maneira como deve ser, a criança só tem a ganhar. Exatamente. A sociedade só tem a ganhar. Eu não sei se você acompanhou, teve um caso aí, aproveitando essa deixa que você falou, a escola escreveu um bilhete, criança, né, porque tinha agendinha ainda, né, para levar o recado. E aí a mãe leu, achou aquilo um absurdo, não lembro se era briga, discussão, alguma coisa que a criança fez, essas coisas que acontecem, né, vai o recadinho para casa. E a mãe foi na escola e ela chegou a agredir a professora da criança. Então, assim, será que essa criança também não está tendo esse exemplo lá dentro da casa dela, né? Porque eu acredito, assim, tudo é educação. Educação começa até dos pais, né? Você saber ir lá e você saber resolver a situação. Então, assim, como você está falando, é uma coisa muito importante para a gente abordar também, que a escola é parceira. Gente, a escola é parceira do teu filho. Não adianta, tudo bem, né? A criança, a gente tem que defender tudo, mas a gente tem que impor limites e ele não é o alecrim dourado, porque a criancinha também é pronta, a criancinha também tem que ter limites, então você tem que tentar entender, né, ir lá conversar, por mais que você não concorde com alguma coisa, vai lá, conversa, não deixa nem teu filho ficar sabendo, né, vai num dia aleatório, né, chama lá a direção, a coordenação, a professora, olha, deixa eu entender o que aconteceu, meu filho falou que foi assim. Vocês estão falando que foi assim. Como que a gente entra no meio termo para tentar resolver? Você ir na escola, agredir professor, diretor, xingar e tudo. Eu vejo assim, né? Na minha opinião, você até complementa, porque você convive com isso. Eu acredito que, na minha opinião, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só vai dar mais briga e vai dar mais exemplo ruim ainda para a criança, não é verdade? É verdade. A partir do momento em que as pessoas entenderem, né, a real função da escola ali, de ensinar o cognitivo, mas também ensinar que a sociedade ela é feita por pessoas diferentes e que essas pessoas precisam conviver, aí a gente vai estar cumprindo o que realmente a escola precisa fazer. Né? Eu só queria dar a dica desse livro, Pode que falar. é Não Me Toque Seu Boboca. Né? Eu gosto muito desse livro. É da Andrea Viviana Tauberman.
ela... Vamos deixar o link na descrição também. Sim. Onde que acha? É pela internet? O pessoal comprar Pode se achar quiser? pela internet. Acho que nas... Não me toque, seu Não me boboca. toca, Olha seu que maravilha. boboca. Isso. Então, é uma historinha bem, assim, infantil. Dá para trabalhar. Eu trabalhei com crianças de diferentes idades e eles entendem, né? Só você colocar ali num contexto para eles, eles conseguem entender. Falar assim, ficar brincando de, por exemplo, levanta a roupinha, não pode. Deixar pegar em você, não pode, né? Então, é importante. A literatura, ela é fundamental para que a gente consiga atingir a criança ali no seu imaginário. E aí ela consegue entender o que a gente está querendo falar. Tem musiquinha também, depois eu posso disponibilizar, né? Para que os pais utilizem, né? Gente, ó, a descrição do vídeo vai estar assim, ó, de informação para vocês, hein? Não perca. A musiquinha também, que Tem chique. uma musiquinha também. Já gostei. E o Criança nome adora dessa musiquinha. campanha é Faça Bonito, né? Então, Bacana. faça bonito. Faça bonito mesmo. Faça lindo. Ajude. Participe. Conversem com as crianças. Porque, às vezes, não aconteceu com o seu filho, mas aconteceu com o amiguinho. Então, ele vai saber falar pro amiguinho. Falar assim, não pode guardar segredo ruim. Segredo ruim a gente não guarda. A gente tem que contar para alguém que a gente confia. Porque aquela criança, às vezes, não tem ninguém que ela possa contar. Mas ela vai contar pro seu filho. E o seu filho, sendo orientado, vai ajudar o amigo, a amiga que está passando por isso. É a corrente do bem. É a corrente do bem, do bem, do bem. Então, Isso faça é bonito bacana. mesmo. Faça lindo. Né? Por isso que você tem que ser parceiro do seu filho, orientar, né? Somos orientador, né? Não é só... Eu vejo muito, professora, que hoje em dia estão jogando tudo para a escola. Peraí, vou jogar para a escola. Gente, não tem que jogar para a escola, né? Eu acho que é que nem você acabou de falar, né? Parceria. Se não tiver essa parceria, não adianta. Não adianta a escola também fazer e em casa você não fazer seu papel. Exatamente. Porque seu filho vai voltar para casa. O filho é seu. A escola tá ali, vai te dar o suporte. Mas se você não cuidar do seu filho direito, não vai ter como. Não é isso, E doutora? é isso, galera. Filho é cuidado eterno, não adianta. Pode ter 30, 40, 10, 5 filhos, é cuidado E pode eterno. ter a idade que for. Você tem que ter esse amor pelo seu filho, tem que ter esse cuidado. A minha filha hoje tem 21 anos e eu quero saber onde foi, com quem foi, na onde tá. E é isso, né, doutora? A doutora também tem uma filha. Com certeza. E pego no pé, sempre pegarei, porque eu acho que assim, é cuidado de mãe, raiz. né? E desde pequenininha ainda era bem pior. Igual eu falei, assim, eu tinha esse zelo, esse cuidado. Hoje em dia eu vejo que, assim, não vou julgar nem criticar, cada um cuida, né? Vamos deixar em aberto que cada um cuida do seu filho como quiser. Aqui a gente está trazendo só dicas, né? As meninas aqui Informação, conversando né, comigo, também. informação, é dica, não ajudar é você. uma regra, uma lei. Mas a gente está trazendo informação para você e a gente espera que tenha trazido aí da melhor maneira para que você tenha, né, como a Luciane falou, essa amizade com o teu filho, esse cuidado, como a professora Rosiane falou também, que a escola e a comunidade, todo mundo tem que ser ativo, a parte do governo, e todo mundo unido, né, em prol aí da criançada. Professora, a gente está terminando essa conversa enriquecedora. Foi maravilhosa a sua presença aqui hoje. Gratidão novamente. Gratidão a todo mundo que acompanhou até aqui. Eu vou abrir espaço para você deixar o seu recado final. Deixa novamente seus arrobas para o pessoal acompanhar o seu trabalho magnífico. Dá um tchau aí para a galera que está assistindo. Meninas, muito obrigada, né? Gratidão imensa por poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre essa questão da infância, que é o meu carro-chefe, assim, que eu amo de paixão. Eu vivo para que as crianças possam ter infâncias boas mesmo, de verdade. Gratidão a vocês que nos acompanharam e que participaram aqui conosco. Nos ajude a fortalecer, né, essa corrente do bem da infância, de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Entenda que a melhor maneira de você se aproximar do seu filho é através da conversa, é através do diálogo, é na presença. Não adianta comprar um monte de coisa. Isso vai ficar largado lá no canto, ele não vai lembrar de quase nada. Porque ele vai lembrar dos momentos em que você sentou com ele, que você conversou, que você contou a sua história, né? Então, converse, fique próximo. Abrace, beije muito. Aproveite essa fase aí da infância e da adolescência, que vai passar muito rápido. E depois
É, só paulada. Gente, a doutora Patrícia vai deixar uma mensagem linda para vocês aí, para poder ter uma semana aí abençoada e glorificada, né, doutora? Exatamente. Bora abrir, que a gente não abriu no último. O pessoal fala assim, cadê aquele recadinho maneiro, aquela cápsula aí da semana? Bora lá. Maravilhosa. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que magnífico. Amém. Então, além de tudo, todo o recado que a gente deixou aqui, da mulher ou do homem que sofreu abuso, procurar ajuda, ou da criança também fica a parte da espiritualidade, né? Se agarra com Deus, pede ajuda para ele, para te fortalecer, te confortar nesse momento que você está passando, que com ele você pode ter certeza. Tudo já deu certo, tá bom, galera? O recado foi esse, que vocês tenham aí uma ótima semana. Semana que vem, estamos aqui novamente, quinta-feira, às 9h. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Obrigada. Quer aí, deixar um tchau, Lupo, pra galera? Obrigada aí, gente, por tá acompanhando a gente aí, o pessoal da Bahia. Recebi muito feedback aí do pessoal da Bahia. Recebi feedback do pessoal de Minas. Obrigada aí, gente. Pessoal do Canadá, gratidão, da Argentina. E o pessoal de São Paulo aí, muito obrigado. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, professora. Passa mais uma vez. bonito, diz que 100. Tchau.